3, 6 a 14, a palavra do bom Deus diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, e vem com a Tua palavra maravilhosa operar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Conheci um pastor numa época, ele tem um filho, ele e a sua esposa têm um filho, e o filho dele é a cara dele. Aí quando a gente costuma brincar, cara de um, focinho de outro, mais ou menos assim, eles são idênticos. Idênticos. Eu já vi muita gente parecer com outras pessoas, mas no caso desse pastor e o seu filho é uma coisa de louco. Eles são iguais mesmo. Fisionomia, tudo. O jeito tranquilo de falar. E depois a gente viajou junto, depois de uns 10 dias de viagem, um outro pastor que estava com a gente falou assim: sabe o filho do pastor? Falei: isso aí, a cara dele, né? Eu falei: a cara dele. Você não sabe da maior. Qual a maior? Você já deve saber o que eu vou dizer agora, né? Eu disse assim: não é filho dele, natural, né? É adotado. Eu falei: mentira. Adotado, eu falei: conversa, piada. É filho dele mesmo, não é, senhor. Ah, não aguentei, moço. Fiz igual os irmãos que não aguentam mesmo. Cheguei lá e falei assim: ô pastor, eu queria perguntar uma coisa. Eu não vou ter jeito de passar essa semana com o senhor sem perguntar. O pastor fulano me disse que o menino do senhor é adotado. Ele é mesmo. Eu falei: mentira. É verdade. Eu falei: não acredito, eu tenho que perguntar à sua esposa. Você não saiu dela, eu não acredito. E ela disse: é adotado. Eu falei: gente, tô bege. O menino é a cara dele. A cara dele. Era filho dele. Não sabia que não tinha nascido da esposa dele, mas era filho dele. E ele me contou que ele, como seminarista no seminário de Belo Horizonte, se voluntariou a fazer um trabalho no orfanato que tem em Belo Horizonte. E ele começou a trabalhar nesse orfanato, e lá ele conheceu uma moça que voluntariava já no orfanato. E descobriu esse menino lá. E ele apaixonou por uma moça que trabalhava lá, começaram a namorar, decidiram se casar antes do seminário acabar, e os dois tinham um apreço muito grande por essa criança, decidiram adotar esse menino, e se casaram, adotaram o menino, e o menino é a cara dele. Esse capítulo, esse trecho do texto que a gente acabou de ler, fala exatamente isso. O povo de Deus é filho de Deus, não porque merecem, mas porque Deus fez uma aliança de graça e adotou esse povo. Até esse povo se parecer muito com Deus, a ponto da gente falar assim: esse povo nasceu de Deus, não nasceu? Nasceram não da carne nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Os da fé é que são filhos de Abraão, diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo aqui continua, irmãos, a trajetória de expor para nós a grande dificuldade que os gálatas estavam vivendo entre fé e obras, lei e graça. A grande dificuldade desses irmãos era encontrar algo que nos livrasse dos ensinamentos dos falsos judeus, dos judaizantes, dos falsos mestres, que ensinavam doutrinas obscuras com relação à palavra de Deus. Nós vimos na semana retrasada a palavra de Gálatas 3, 1 a 5, que vai falar que Abraão, fala agora, né? Ele pôde experimentar dessa fé, e nós vimos a loucura de se desviar do Evangelho de Deus.
Nós vimos que quando nós tiramos os olhos de Jesus, abandonamos ignoramos a obra do Espírito Santo, caminhamos na força própria, ou jogamos tudo pela janela, nós estamos abandonando o Evangelho da graça, incluindo o Evangelho das obras da nossa vida, esse Evangelho que não leva ninguém a lugar nenhum. E Paulo diz: Gálatas insensatos. Qual a loucura do crente abandonar o Evangelho de Cristo para acreditar em outra coisa, se prostrar a outros recados, se corromper pelas fascinações do mundo e abandonar Jesus. É uma loucura. Paulo chama os crentes assim de loucos, doidos, varridos. E de fato é uma loucura. Agora ele continua tratando dessa loucura, mas ele usa a própria pessoa de Abraão para mostrar o contraste entre a fé e a lei. E de fato é uma loucura, e nós vamos ver isso mais uma vez. Usar a figura de Abraão é uma boa estratégia, porque Paulo está lutando aqui contra falsos profetas judeus, que ensinavam de que os não-judeus entrariam na família da fé e seriam crentes no Senhor Jesus Cristo se duas coisas. Primeiro, acreditassem em Jesus como seu Salvador. Até aí tudo bem. Segundo detalhe, eles incluíam a lei como fator predominantemente necessário para que existisse conversão. Então era necessário que os gentios, os não-judeus, seguissem princípios como dieta religiosa judaica, como se abster de alimento de porco, carne de porco, guardar o sábado e outras coisas que faziam parte da lei judaica. É importante a gente observar que a lei que Deus deu a Moisés, ela continha alguns elementos que ainda hoje devem ser obedecidos. Mas infelizmente os judeus, por acreditarem de que a salvação vinha pela obediência a leis, incluíram mais leis interpretando outras leis e foram aumentando o jugo das pessoas. E quando aqui o apóstolo Paulo usa a própria figura de Abraão, parece que os judaizantes vão dizer assim: agora no argumento de Paulo ele não sabe onde ele está mexendo, porque ele vai falar do nosso pai, ele vai tratar de Abraão. Agora nós conhecemos essa história. Abraão é o pai dos judeus. Tudo começa, a igreja judaica, vamos dizer assim, começa de verdade quando Deus chama Abraão a sair da sua terra e ir para outro lugar. Mas eles se esqueceram, irmãos, de que na medida que eles foram colocando a salvação pelas obras na obediência da lei, eles se esqueceram de que a aliança que Deus havia feito com Abraão não era uma aliança de obras, mas era uma aliança de fé. Deus chamou Abraão, pela fé Abraão creu, e Abraão foi justificado pela fé, e Paulo utiliza até o texto de Malaquias para dizer, para dizer que o justo viverá pela fé. A aliança que Deus fez com Abraão não era por obras, pois até então a lei não havia sido registrada. Abraão conhecia alguns princípios que deveriam ser obedecidos, mas a lei, como o próprio Moisés recebeu de Deus no alto do Monte Sinai, ainda não havia sido dada. Abraão também teve essa aliança concretizada pela fé e não por obras, pois a circuncisão, prova que Deus deu a Abraão de aliança, só aconteceu muitos anos depois do chamado que Deus havia feito com ele no capítulo 12, dizendo assim: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa aliança acontece em Gênesis capítulo 12. Nós vamos ver o detalhe da circuncisão muito tempo depois. E a circuncisão que Deus faz com Abraão não foi a aliança foi feita antes. A circuncisão foi a marca da aliança, foi o sinal visível, como eu gosto sempre de dizer, de uma graça invisível. A graça foi a fé lá no passado, e depois de muitos anos Deus resolveu selar essa aliança com Abraão por meio da circuncisão. É a mesma história do batismo. O batismo salva? Não, mas o batismo é a marca de alguém que um dia foi salvo. Quando você passa pelas águas, ou no nosso caso, quando as águas passam por você, você acaba de admitir que um dia Jesus te lavou por dentro, e o que você está fazendo é uma mera manifestação de algo que aconteceu dentro de você. A circuncisão foi assim na família de Abraão. Vimos aqui então, irmãos, que Paulo vai dizer, versos 6 ao 14, sobre a aliança que Deus tem com o povo dele, que acontece por meio da fé. Deus tem uma aliança com seus filhos, e ela ocorre por meio da fé.
E analisando esse texto, eu gostaria de perguntar aos irmãos e responder para vocês e para nós, através da palavra de Deus. Quais são os privilégios dos filhos de Deus em ter uma aliança pela fé com Deus? Que privilégios há para nós de termos uma aliança com Deus que é indissolúvel e ela ocorre por meio da fé? Que privilégio nós temos? Existem alguns privilégios que nós vamos ver aqui. O primeiro deles está no versículo 6, quando o apóstolo Paulo nos ensina de que a aliança pela fé justifica o cristão. A única maneira de sermos justificados está na fé. E Paulo cita aqui então Gênesis 15, 6, dizendo, é o caso de Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Em outras palavras, Paulo está usando um texto de Moisés e mudando apenas o início da frase para dizer que pelo fato de Abraão ter crido em Deus, ele se tornou um homem justo. Quem era Abraão? Abraão era um caldeu, um pagão, um idólatra da região de Ur dos Caldeus. Um homem que não conhecia o Senhor, um homem que não andava com Deus, um homem que era de fato um pagão, servo da idolatria, que é pecado abominável aos olhos de Deus. Mas Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Sê tu, Abraão, uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão. A fé de Abraão foi o elo de ligação entre o projeto de Deus e pela graça alcançar esse homem. Abraão não era flor que se cheia. De fato, ele era um homem que no passado teve uma vida muito errada, mas a fé provocou uma aliança com Deus. E agora a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O passado de Abraão era tenso, negro e nebuloso. Mas tudo foi transformado quando ele se tornou um filho de Deus. Isso aconteceu por meio da fé. Veja bem, se Abraão não tivesse crido no Senhor, Abraão seria réu dos seus pecados eternamente. Abraão pagaria pelos seus erros. Abraão habitaria no inferno eternamente como pagamento e punição dos seus pecados. Mas a partir do momento que ele teve fé, tudo mudou na vida de Abraão. A partir do momento que ele creu em Deus, tudo mudou na vida dele. Ele se tornou uma nova criatura, herdeiro e co-herdeiro com Cristo nas bênçãos celestes, e a Bíblia diz que Deus justificou Abraão. Abraão não é mais culpado no banco dos réus. Abraão não é mais refém da ira divina. Pelo contrário, agora ele faz parte do povo que recebe graça e perdão diária, por causa da aliança que Deus fez com ele pela fé. A fé não nos justifica. A fé é o caminho da justificação. O que nos justifica é a obra de Deus em Jesus Cristo. Eu gosto muito da palavra que Paulo usa aqui, que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. A palavra imputado, ela dá essa ideia de algo que vem de fora e é colocado sobre nós com uma força de um ato externo. Deus veio sobre Abraão e colocou sobre Abraão uma justiça. Ele não tinha essa justiça, mas pela fé ele creu que Deus veio e pôs sobre ele. Nós não encontramos justiça em nós. O próprio profeta Isaías vai dizer que as nossas obras, as nossas melhores obras, são consideradas diante de Deus como trapos de imundícia, roupas sujas, manchadas de sangue, roupas vergonhosas, nojentas. Mas Deus vem sobre nós e tira as nossas roupas sujas e coloca sobre nós as vestes alvas e brancas de Cristo Jesus. E o que nós fizemos para merecer essa roupa limpa? Nada. Foi colocado sobre nós. Nós recebemos o ombro de Deus. Agora sujar não faz bem mais. No passado fazia, né? Não mais. Deus tirou de nós toda sujeira e nos faz justos, retos e perfeitos diante dele. Isso não foi por obras, isso não foi por circuncisão, isso não foi pela lei, isso foi pela fé. Mas no que Abraão creu? Deus disse a Abraão: Abraão, vou lhe dar um filho,
e na tua posteridade eu vou abençoar todas as famílias da terra. Você vai ter mais filho, Abraão, do que as estrelas dos céus ou a areia na praia do mar. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão. Abraão creu. Agora, os irmãos acham que Abraão creu num filho só? A crença de Abraão não estava no filho, a crença de Abraão estava no Salvador. Pois foi Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Jesus. A fé de Abraão não estava em Isaac, a fé de Abraão estava em Jesus. O filho que Abraão esperava não era Isaac. O filho que Abraão creu, que haveria de vir no futuro para abençoar todas as nações da terra, era Jesus Cristo. E ele creu em Jesus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Se você duvida do que eu estou dizendo, leia a Galeria da Fé do livro de Hebreus. E você vai ver lá o texto dizendo que todos esses homens, Abraão, Noé e todos os outros que estão lá naquele relato, diz que eles morreram sem alcançar a promessa. Mas como eles morreram sem alcançar a promessa? Abraão morreu e o filho dele não tinha nascido? Tanto Isaac como antes Ismael. Como ele não recebeu a promessa? Porque a promessa não era Isaac. Ele não viu com seus olhos Jesus, mas ele creu na fé. E quando nós cremos com os olhos da fé, nós não precisamos ver, pois a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. E o justo vive pela fé. Eu não vi Jesus nascer, não vi Jesus morrer, mas eu creio que ele veio. E essa fé me faz justo e perfeito diante de Deus. Abraão creu em Jesus e foi salvo. Engraçado que esses homens então acreditassem em Abraão como judeu e a aliança que Deus fez com Abraão, eles estavam redondamente enganados, pois Abraão não foi justificado por obras, mas pela fé, e aqui eles estavam tentando convencer as pessoas de que por obras elas seriam salvas. O judaísmo não salva, o cristianismo não salva, o catolicismo não salva, o espiritismo não salva. Quem salva é o sangue de Jesus, o seu Filho. Em algumas religiões, esse sangue é pregado. Em outras, não. Mas o que salva é o sangue de Jesus, o seu Filho. Eu digo que o cristianismo não salva, o cristianismo bíblico salva, porque ele fala de Cristo. Mas esse falso cristianismo que a gente encontra por aí não salva ninguém. Pelo contrário, ele escraviza e manipula as pessoas, ainda que seja no nome de Jesus Cristo. Isso é um grande absurdo. Irmãos, nós podemos crer em correntes, nós podemos crer em artefatos religiosos, nós podemos até crer no Santo Calvino dos últimos dias. Podemos crer em Lutero, Knox, Wycliffe. Podemos crer em Spurgeon e nessa galera toda que realmente pregava o Evangelho de Deus. Mas de nada adianta nascermos na igreja, casarmos na igreja, sermos até velados na igreja, se a gente não crê em Jesus como Salvador. Nada disso leva ninguém para o céu. Quem nos leva ao céu é o sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo pecado. Abraão creu, por isso foi justificado. A pergunta que eu faço a mim e a você: você crê no quê? Meu desejo é que você creia em Cristo, pois apenas pela fé nós somos justificados. Segundo privilégio que todo filho de Deus recebe está no versículo 7 a 9 e também no 14. Gostaria que nós lêssemos juntos. Versículos 7 a 9, por favor. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Vamos juntos, irmãos. Versículo 8. Ora, tendo em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como crente em Abraão. Vá ao 14, por favor, agora. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o quê? O Espírito prometido. O segundo privilégio que o cristão tem, por estar inserido na aliança que Deus tem conosco pela fé, é receber as bênçãos e as promessas de Deus. Existem algumas bênçãos e algumas promessas nesses versículos que nós acabamos de ler. A primeira bênção que o texto fala está no versículo 7 e 8, que diz que nós somos inseridos na família de Deus, apesar de não sermos judeus. Essa é a primeira bênção que a fé nos proporciona, que a aliança que Deus fez conosco pela fé nos proporciona. Eu não sou judeu, mas louvado seja Deus, eu faço parte da família da fé, não por obras, nem por sangue, mas porque eu nasci de novo, pela vontade de Deus.
A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos aqueles que o quê? Que creem no seu nome. É assim que diz o versículo de João, capítulo 1, versículo 12. Eu acho fantástico João falar que todo que crê em Jesus foi-lhes dado o poder de ser filho de Deus. Eu queria que você lembrasse disso. Você é filho de Deus. Isso não é um detalhe a mais ou a menos na sua vida. Esse é o seu poder. É ser filho de Deus. Se no filme dos Vingadores cada um tem um poder, se você fosse um Vingador e você é um Vingador de Deus, o seu poder é ser filho do dono do universo. Todos que receberam foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Nas cartinhas do Yu-Gi-Oh! Celestial, o seu poder é esse: filho de Deus. Eu sou filho de Deus e esse é o meu poder. É isso que me faz ser forte, a graça que vem do céu e me cobre. Irmãos, aqui o texto está dizendo que apesar de Abraão ser judeu, Deus usaria a trajetória e a posteridade de Abraão para abençoar todas as nações da terra. O texto de Gênesis ainda vai dizer que todas as famílias da terra serão abençoadas, de modo de que não há judeu, não há escravo, que é cita, bárbaro, livre, mas o poder de Deus se aperfeiçoa em nós de um crer no Evangelho, pois é o poder de Deus para todo aquele que crê. É o poder para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar. Cita, bárbaro, escravo, livre, judeu, grego, brasileiro, argentino. Os argentinos menos, né? Brincadeira. Deus salva todos os homens, de todas as tribos, povos, línguas e nações, e os inclui na sua família da graça, pois é pela fé que somos salvos, e não por descendência nem por obras. Isso é um detalhe muito importante para você se recordar, como o Orlando gosta muito de dizer: tem muito medo de filho de crente. Não é assim? O Orlando sempre fala: tem medo de filho de crente. É um detalhe a gente lembrar de que não existe crente que não seja vocacionado por Deus. Ainda que ele seja invocado a ser invocado, que eles são crentes, porque o avô era crente, o pai era crente, a mãe era crente, ele acha que ele é crente também. Mentira. Não existe a vocação vindo do meu avô. E não adianta eu me invocar e achar que eu sou crente. Eu só serei crente se eu for vocacionado por Deus. E aqui o apóstolo Paulo fala isso, que nós somos salvos e somos inseridos na família, porque Deus prometeu a Abraão ano passado, de que nele, nos filhos dele, exatamente em Jesus, todas as famílias da fé serão incluídas na misericórdia de Deus. Pela fé, eu sou o filho de Deus. A segunda bênção, ainda nesse segundo ponto, que a aliança da fé nos permite bênçãos e promessas, está no versículo 9. O versículo diz aí, olha: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Aqui Paulo recorda brevemente todas as bênçãos que Deus concedeu a Abraão na sua trajetória. E a Bíblia Viva vai dizer assim: todos que têm fé são abençoados do mesmo modo que Abraão foi. Irmãos, como Abraão foi abençoado? E o que Deus está dizendo é que quando você crê em Jesus pela fé, você entra na família, você faz parte da aliança de fé, e você é abençoado do mesmo jeito que Abraão foi, porque não é por obras, mas é pela graça. Como Abraão foi abençoado? Em primeiro lugar, Abraão foi abençoado com vida eterna. Abraão recebeu justiça de Deus. Abraão foi chamado de filho de Deus a habitar na glória. O texto já nos mostra o seio de Abraão na vida eterna. Deus fez de Abraão um exemplo de fé e de confiança nele. Deus abençoou Abraão em todas as suas provações e dificuldades. Deus nunca abandonou Abraão. Deus permitiu que Abraão orasse, entrasse em tua presença e pedisse: Senhor, me perdoe, mas eu vou pedir mais uma vez. E se eu achar 10? E se eu achar 8? E se eu achar 5? E se eu achar 1? A ousadia de entrar no Santo dos Santos era uma bênção que Deus deu a Abraão. E ainda mais, Deus perdoou os pecados de Abraão. Quando ele disse que Sara era sua irmã e mentiu. Quando ele pecou com Agar, uma mulher que não era dele, para acelerar a promessa do filho que Deus havia dado. Deus perdoou Abraão. É assim que Deus abençoou Abraão. O que eu quero dizer para você é o seguinte: é que Abraão falhou várias vezes. Mesmo assim, a bênção que Deus colocou a Abraão nunca foi revogada. Porque nós caminhamos não é pelo nosso mérito, mas nós caminhamos pelos méritos de Jesus Cristo. De modo de que o pecado não é bom, e nós não devemos pecar.
Mas o pecado não anula a graça e a aliança de Deus conosco. Pois sabemos que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem o meu pecado, pois abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Abraão pecou, mesmo assim, ele continuou sendo um justo diante de Deus, pois Deus prometeu abençoá-lo. Ele andou com Deus, ele foi perdoado por Deus, ele conheceu Deus, ele obteve perdão, ele teve uma descendência, um nome, um exemplo, ele está na glória de Deus. A minha pergunta para você é o seguinte: qual bênção maior você pode querer, a não ser essas que Deus deu a Abraão? Irmãos, não corra atrás de dinheiro, não corra atrás das músicas do Nani Azevedo, que vai dizer de que onde eu tocar a tua bênção, eu não correrei atrás de bênçãos, elas que vão me alcançar. Bênçãos financeiras, de prosperidade, não corra atrás dessas coisas. Pois o que Deus tem para você é muito maior do que o dinheiro pode te dar. O que Ele tem para você é o perdão, é o céu se abrindo diariamente através da graça de Jesus. É a força diária e a moradia nos altos céus. Dinheiro não compra isso, nem Mastercard. Quem nos dá isso é Jesus, pela aliança da fé. Essas bênçãos que Abraão recebeu, eu também gostaria de receber. Todos os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Terceira bênção que nós encontramos está no versículo 14, que é o receber o Espírito Santo prometido. Irmãos, quando Paulo resume tudo no Espírito Santo, ele está querendo dizer o seguinte, que o Espírito Santo é a síntese de todas as bênçãos que o cristão pode receber. É porque é por ele que nós recebemos todas as bênçãos espirituais. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas ele faz muito mais do que isso. O Espírito Santo nos confronta dos nossos pecados, faz parte disso que eu acabei de dizer. Ele nos consola nas nossas dificuldades, é verdade. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, intercede. Então todas as bênçãos que nós recebemos do Pai a nós só recebemos porque o Espírito Santo intercede por nós. Pois se ele não intercedesse, nenhuma bênção viria. Sem o Espírito Santo nós nunca seríamos abençoados, nós nunca receberíamos promessas, o céu nunca seria o nosso lugar. Porque quem quebra os grilhões do pecado na nossa vida e nos livra das garras de Satanás é o Espírito Santo da promessa que cuida de nós. E como muitos admitem por aí, o Espírito Santo é uma força e não uma pessoa. Nós encontramos esse grande absurdo, pois a Bíblia diz que ele é uma pessoa. E ele é uma pessoa poderosíssima. E ele faz parte da Trindade. Ele é Deus, ele habita em nós, ele opera em nós. E ele é o penhor da nossa herança. Então Paulo aqui fala de pelo menos 3 bênçãos que a fé nos dá. Fazer parte da família de Deus, apesar de não sermos judeus. Ele também fala de bênçãos no geral, perdão, graça, amor diário. E ele termina dizendo do maior bênção que nós recebemos, que é o Espírito Santo da promessa em mim e em você. Você tem o Espírito Santo habitando em você? Você sente que isso é uma bênção na sua vida? Isso é uma bênção na minha vida. Quando eu vou entrando num caminho escuro, esquisito, o Espírito Santo é aquele que liga o pisca-alerta do meu coração. É uma bênção ter o Espírito Santo na minha vida. Quando me vem uma palavra que dá vontade de falar, o Espírito Santo é aquele que põe guarda na porta dos meus lábios e falou, melhor não dizer. Ele é uma bênção na minha vida. Quando eu estou doente, chateado com os meus pecados, eu acho que dá vontade de cavar um buraco na terra e ter a minha cabeça lá e nunca mais sair de lá. O Espírito Santo é aquele que me anima, me levanta e fala, filho meu, continua, eu te tomo pela tua mão direita, te sustento com a minha destra fiel. Não temos. Como é bom ter o Espírito Santo da promessa na minha vida. E ele intercede por mim todos os dias. E ele está cuidando de mim exatamente agora. Como é bom receber essas promessas de Deus. E sabe como eu consigo elas? É simples. É por meio da fé. É isso que Paulo vai dizer. E por fim e último, terceiro privilégio que todo crente tem com Jesus. Esse aqui é fera. Esse aqui eu gosto muito. Está na palavra de Deus, é fantástico. Está aí nos versículos 10 a 13. Você pode ler comigo. Pelo menos o capítulo 10. Perdão, versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece
em todas as coisas escritas no livro da lei. Agora leia comigo o versículo 13. Cristo nos resgatou, vamos ler bem forte, da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado. O primeiro privilégio que nós encontramos pela aliança da fé é de que nós somos justificados. O segundo privilégio que nós recebemos são bênçãos e promessas que não merecemos. E o terceiro privilégio que nós recebemos, e o último deles, eu vou encerrar com ele, é que Jesus nos livra de toda a maldição da lei. Paulo aqui vai expor como que um crente, uma pessoa que vive confiando nas obras e na lei é maldita, e como que essa pessoa pode sair da maldição e começar a ser abençoada. Ele começa no versículo 10, dizendo de que estar debaixo da lei é viver debaixo da maldição. E para isso ele usa Deuteronômio 27, 26. Ele cita um texto de Deuteronômio que diz: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Aqui Paulo recorre a Moisés. Eu acho muito legal. Paulo é um cara muito inteligente, porque ele está discutindo contra os judeus que usavam a lei para ser salvos. Ele pega a própria lei e mostra para esses caras: é com base nesses versículos que vocês serão salvos por obras. Vocês são mais doidos do que eu imaginava, porque o versículo diz: maldito o homem que pecar em um só ponto da lei. Maldito. Irmãos, Deus é tão santo e tão justo que a quebra do menor, ou aparentemente menor princípio da lei, já nos faz eternamente culpados dos nossos pecados. Brincar com a lei, tentar ser salvo por lei, é coisa séria. Vamos resumir os 10 mandamentos. Esquece os outros livros da Bíblia, vamos tentar ficar nos 10 mandamentos. Se você conseguir passar pelos 9, eu costumo sempre dizer isso aqui, no 10º você cai. Sempre, sempre, sempre. E não tem ninguém que passa pelos 9 impactos. Não terás outros deuses diante de mim. Impossível. Impossível. Nós criamos ídolos no nosso coração todos os dias. Todos os dias nós temos que pedir a Jesus para dar uma varrida em nosso coração e derrubar os altares idólatras, os postes ídolos que nós levantamos. Sexo, poder, dinheiro, família, carro, são levantados em nosso coração diariamente. E é Jesus quem vai varrendo esses ídolos para fora de nós. Honrar pai e mãe. Quem nunca virou o olho para uma admoestação paterna? Os adolescentes fazem isso com uma maestria fenomenal. E os irmãos, depois que crescem e casam, não tem mais paciência para ouvir pai e mãe. Desonram o mandamento da Bíblia. E a viradinha de olho é fatal, né? Meu filho, não vai dizer isso. E o menino vai: nossa, pecou, réu do inferno eternamente. Desonrou pai e mãe. Quantos princípios nós podemos citar aqui que nós falhamos diariamente? Incontáveis, infinitas vezes. E Paulo está dizendo: sabe o que acontece quando um homem peca? Ele se torna amaldiçoado. Ele se torna maldito. Porque se você ainda não pecou, pode ter certeza de que em algum momento da sua vida você vai pecar. Isso não é praga, não. Isso é realidade. Todo mundo peca e todo mundo vai pecar. E se você achar que vencendo o pecado você vai ser salvo, você está caminhando para o lado oposto. Você está caminhando para o lado da maldição. Tudo que desobedece é maldito. Assim era o nosso estado, maldito. Pois a lei veio para nos condenar. A lei só não condena quem vive ela perfeitamente. E todos os homens, com exceção de um só, não conseguem viver a lei e obedecê-la completamente. Quem falhasse era maldito. E Paulo está dizendo: vocês são amaldiçoados. Depois ele vai dizer no versículo 11 e 12 que a única maneira de sair dessa maldição é pela fé. E no versículo 11 ele diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado, né? Porque todo mundo peca. Então o justo vive pela fé. Depois ele diz: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Paulo aqui fala duas coisas. Primeiro, ele diz: a única maneira de receber vida e não morte, ser abençoado e não maldito, é pela fé, pois o justo vive pela fé. Ele cita aqui Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Depois ele vai citar um outro texto, que é o texto de Levítico, capítulo 18, versículo 5, que diz: portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis, cumprindo-os
homem viverá por eles. Vamos tentar explicar por que Paulo utiliza esses dois versículos. Porque ele está querendo dizer o seguinte: ou eu acredito na fé, ou eu caminho na aliança pela fé e sou salvo, ou eu acredito na aliança por obras e sou maldito. Eu só tenho essas duas opções. Eu não tenho nenhum meio do caminho, porque os judaizantes diziam: não, é simples. Você acredita em Jesus, é o primeiro passo. Depois você para de comer carne de porco, circuncida seus meninos, guarda o sábado, entendeu? Faz direitinho, e você vai ver, Deus vai te recompensar. A igreja evangélica faz a mesma coisa. Não, você acredita em Jesus, mas dá seu dízimo direitinho, senão, Deus vai cortar seu pão do dia da vida. Você faz direitinho, mas não muda de igreja, não. Porque senão, você vai ver, Deus vai tirar seu nome do dia da vida. Você acredita em Jesus, mas não toca no ungido do Senhor, não fala mal do pastor, senão, Deus vai tirar seu nome do dia da vida. E nas pressões psicológicas, a galera vai enchendo o bolso e enchendo a igreja. Mas não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho não é isso. O Evangelho é liberdade. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, não se submetam de novo a nenhum jugo de escravidão. Religiosidade fere, mata, ensurdece, aprisiona. Jesus liberta. E é exatamente isso que ele está falando. Quando o apóstolo Paulo cita Abacuque, ele está querendo dizer o seguinte: olha só o que acontece no livro de Abacuque. Que eu direto me pego falando abacate. Falando do livro de abacate, alguém falando? Fala Abacuque. Você não viu errado. Isso é só subconsciente. Te falando que você está querendo comer um avocado. O que acontece? O profeta Abacuque, ele acorda num belo dia, fica pavirado. E ele fala para Deus assim: até quando, Senhor? Até quando o justo é torcido pela iniquidade dos ímpios? Até quando a política corrompe os pobres? Até quando quem tem muito fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre? E Abacuque está aqui indignado. E ele cospe marimbondo para Deus: toma partido do teu povo, Deus. Faz justiça na nossa nação. Vai lá no STF. Pega os nossos senadores. E Abacuque está bravo demais. E Deus levanta e fala assim: então tá bom, Abacuque, estou descendo. Mas eu não vou sozinho, não. Eu vou mandar os caldeus. E eles vão passar em Israel. E eles vão acabar com o seu país. Abacuque veio e falou assim: não era bem isso que eu estava pedindo. Eu estava pedindo justiça para os corruptos. Não precisa acabar com a minha nação. Aí ele fala: o Senhor não é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal? Tem misericórdia de nós. Você vai permitir que esses caldeus, povo sem misericórdia, atropelem a nossa nação? Aí ele fala assim: subi para o alto da torre de vigia, e de lá aguardarei a resposta do Senhor. Capítulo 2. E aí Deus fala para ele: Abacuque, escreve o que eu vou te falar. Pois o que eu prometo se cumpre e não tardará. Os caldeus serão derrotados no futuro, e o justo viverá pela fé. Deus está falando para Abacuque o seguinte: Abacuque, não tem nada que você possa fazer para livrar os caldeus das suas mãos, porque eu governo o caldeu, ou a nação caldeia, depois eu destruo essa nação. Eu faço todas as coisas, porque eu sou soberano sobre a terra e sobre o céu. O seu papel é crer, pois o justo vive pela fé. E foi nesse versículo que Martinho Lutero ficou indignado quando eles viam os crentes pagarem pelo perdão de pecados, pois o justo vive pela fé. E é nesse versículo que Paulo quebra toda a religiosidade na região da Galácia, dizendo de que o justo vive pela fé. O que eu quero falar para você é o seguinte: nunca permita que as coisas desse mundo roubem a fé do Senhor Jesus Cristo, porque tudo vai passar. A fé, nunca. A nossa nação pode ser destruída, a gente pode perder tudo que a gente tem, mas assim como Abacuque conseguiu compreender no fim do livro, ainda que a figueira não floresça, ou não haja fruto na videira, ou os campos não tenham mais os seus animais, eu me alegrarei, eu confiarei no Deus da minha salvação. O que eu tenho é fé e só. O justo vive pela fé. E é por isso que Paulo usa esse texto. Agora, o que acontece quando ele fala de Levítico 18:5? Olha o versículo: os meus estatutos e os meus juízos devem ser guardados, cumprindo o homem viverá por eles. Agora a gente encontra aqui o desafio,
Porque o texto de Levítico está dizendo que o homem que obedecer à lei perfeitamente será salvo por ela. Agora a gente tem um problemaço. Porque se Abacuque diz que o justo vive pela fé, por que Moisés está falando de que a salvação vem pela obediência à lei? É porque Moisés não está falando de salvação pela obediência à lei. Moisés está falando de santificação. O livro de Deuteronômio, como nós já vimos aqui, foi escrito para os filhos dos irmãos que morreram no deserto. Esse povo já era Israel. A aliança aconteceu antes, lá no passado. A aliança aconteceu com Abraão. Depois Deus reforça essa aliança tirando o povo do Egito. E Deus caminha com esse povo no deserto. E Ele repete milhares de vezes: eu sou o Senhor teu Deus que tirei vocês do Egito, da casa de servidão. Não se submetam a outros deuses. Amem a mim. O texto de Levítico 18:5 não é um texto de salvação. É um texto de santificação. Aqui, o apóstolo Paulo está usando esse texto porque muito provavelmente os judaizantes estavam dizendo: você está dizendo que a salvação foi pela graça, mas olha isso que Moisés disse aqui: deve obedecer para ser salvo. E Paulo está dizendo: não. Santificação é uma coisa. Todo mundo que já foi salvo por Jesus pela graça deve procurar o caminho da santificação. Isso é uma coisa. Mas Moisés não está falando de santificação, não. Moisés está falando de santificação, verdade. Eu não estou falando de santificação, eu estou falando de regeneração. Não existe ninguém que obedecendo será salvo. Eu obedeço depois de salvo, e não antes disso. Por isso que ele usa esse versículo. Agora, o contexto que ele quer usar esse versículo é exatamente o seguinte: agora, se vocês querem ser salvos pela lei, vamos entrar no jogo da lei. O jogo da lei é mais ou menos o seguinte: olho por olho, dente por dente. Se você quer viver bem, cumpre a lei perfeitamente. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você errar uma vez, não adianta pedir perdão, porque a lei é cruel. É assim que ela joga. O jogo da lei é assim: olho por olho e dente por dente. Quem obedecer esses preceitos viverá. Quer viver assim? Não peque nunca. Está avisado. Não peque nunca. É assim que você vai ser salvo. Obedeça ela perfeitamente e será salvo. Agora, se errar, é olho por olho e dente por dente. O apóstolo Paulo está dizendo: não é assim que nós devemos viver. Agora, pela fé, ainda que pequenos, a gente pode pedir a Deus perdão, porque o jogo de Cristo não é um jogo pesado, mas é um jogo suave e moço. Não somos malditos, irmãos, porque a lei amaldiçoa, a fé não amaldiçoa, a fé abençoa. E por que ele vai dizer isso? Versículo 13, para a gente encerrar. Cristo nos resgatou. Como é que está escrito aí? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo-se ele maldito em nosso lugar. E aqui o apóstolo Paulo cita mais uma vez Deuteronômio 21:23, que é um versículo da lei que dizia que o ladrão, o homem que fosse ladrão, maldito, que cometesse algum pecado, roubasse alguma coisa, deveria ser espancado, apedrejado e depois colocado no alto de uma cruz ou de uma madeira, de um poste de madeira, para que as pessoas pudessem ver e ficar a seguinte lição em Israel: é isso que acontece com o ladrão. Quando Jesus morreu na cruz, tinham 2 homens ao seu lado. Eram 2 ladrões. O cumprimento da lei estava acontecendo ainda. Mas tinha um ladrão que não era ladrão e se fez ladrão para libertar os outros ladrões. E Jesus se fez maldito em nosso lugar. Ele não era maldito, mas ele tomou a minha maldição. Isaías 53. Minhas chagas ele levou sobre si. E o castigo que me roubava a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós não somos malditos porque pela fé nós cremos, que eu não tenho mais nada a pagar. Eu não tenho mais dívida contra o eterno por causa dos meus pecados, porque Jesus levou na cruz toda a maldição que pesava contra mim. E ele cravou na cruz e destruiu potestades naquele dia, que apesar de fatídico, foi maravilhoso, e ele nos salvou. Jesus levou a minha maldição na cruz. Irmãos, o que Paulo está dizendo é o seguinte: de que se eu caminhar pelas obras, eu preciso pegar uma cruz e morrer nessa cruz, como todo ladrão era condenado a fazer. Mas ele está dizendo que pela fé eu não preciso fazer isso, porque alguém já fez isso por mim. Jesus pegou a cruz e morreu no meu lugar. O ladrão que deveria estar numa cruz éramos nós, mas Jesus foi no nosso lugar, para que de uma vez por todas
pudesse perdoar os nossos pecados e aplacar a ira do Pai. Então você não é mais maldito, você é filho de Deus. Você não é mais inimigo, você é amado por Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos 5, versículo 1. Conclusão. Ou nós caminhamos pela lei, ou nós caminhamos pela fé. Não tem outra escolha. Pela fé recebemos bênçãos, somos justificados, entramos na família da fé, somos abençoados durante a vida, como Abraão foi.